Olá, meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, 25 de julho, uma segunda-feira, ainda aqui em São Paulo, aproveitando as benesses da Pauliceia. Queria aproveitar mais, mas ainda tudo vai ter seu tempo. Mas o importante agora mesmo é falar alguma coisa a respeito do dia de hoje, o que saiu, e logo depois nós vamos para o quadro que vem por aí, como nós fazemos todo início de semana. Sobre segunda-feira, gente, cabe sim o destaque de uma informação divulgada hoje pelo Banco Central referente ao primeiro trimestre. Sim, estamos falando de janeiro, fevereiro, março de 2022, ficou lá para trás, já estamos na segunda metade do ano, mas em função da greve dos servidores da instituição, as informações sim, elas estão chegando com atraso, mas algumas delas se mantêm relevantes. E o que eu quero tratar agora é sobre a questão do investimento externo no Brasil, que cresceu 25% no primeiro trimestre agora de 2022 frente a 2021, chegando a 24,1 bilhões de dólares. Sim, temos que reconhecer que a base comparativa que nós temos no primeiro trimestre de 2020 foi o início da pandemia, estava o mundo inteiro assustado, não sabia o que fazer, não tendo muita clareza de onde investir, mas realmente, dentro de uma perspectiva que falavam que o Brasil estaria marginalizado das preferências globais do investimento, e esse dado vem ao encontro do que eu venho falando nas últimas semanas, sobre melhores expectativas para a economia brasileira em 2022, frente ao que aqueles analistas de plantão, especialmente ligados ao setor financeiro, e aqueles também ligados a um posicionamento político, vêm colocando em relação ao nosso país. Olha, querendo ou não, gostando ou não, a performance econômica do Brasil agora, pelo menos, primeiro semestre de 2022 foi muito superior ao que essas pessoas imaginavam. Isso serve de alerta aos empresários e também aos investidores do mercado financeiro aqui do nosso país, que nós estamos sim vivendo um momento de antagonismo político que efetivamente vem comprometendo a maior parte das pessoas que se dizem analistas de mercado. Aqui, como eu falei, eu tenho minha torcida, não revelo ela, mas mesmo torcendo para um lado ou para o outro, eu digo o seguinte: se é preciso criticar, eu vou criticar. Se for a situação de elogiar alguma coisa do governo atual, eu também vou elogiar. Eu sim faço todo esforço para me isentar dessas paixonites da retórica da política brasileira, porque isso aí nunca levou coisa boa a nenhum lugar e para ninguém. Então agora vamos seguir adiante no nosso quadro que vem por aí. Amanhã vai ser um dia muito interessante, terça-feira, porque vai sair o IPCA 15, aquele que mede a inflação do dia 15 de junho a 15 de julho pelo IBGE, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. A perspectiva é que esse indicador inflacionário fique um pouquinho abaixo de zero, tipo menos 0,2%, ou um pouquinho acima, 0,1, 0,2%. E nós vamos ter que ter no radar que essa inflação de julho ela vai estar sim contaminada por uma coisa que não dá para dizer que não é um artificialismo, que é a redução dos impostos sobre combustíveis e seu impacto no consumo varejista. Isso deve pressionar muito a queda da inflação. Acredito que alimentos, vestuário e outros segmentos não tenham força para contrabalançar essa queda de preços que nós vamos verificar, especialmente nos postos de gasolina, e isso aí vai definir uma inflação, como eu falei, ou um pouco negativa ou um pouco positiva para o mês de julho. O que eu acho que vai ser interessante analisar, além do número geral que vai sair amanhã? Exatamente os principais segmentos inflacionários. Como eu já disse, combustíveis vai cair, vai ser negativo. Mas o que será dos outros segmentos? Será que alguns grupos de consumo, as empresas que compõem esses grupos de consumo, vão tentar aproveitar o momento e recuperar poder de compra, recuperar paridade de preço em função de momentos de deflação? Isso a gente só vai descobrir quando olhar o indicador amanhã. Vai ser muito interessante esse fora de curva, que talvez saia um pouco mais tarde, porque eu tenho uma viagem programada para terça-feira para visitar um grande amigo meu que mora perto de Campinas, que há algumas décadas eu não vejo ele. Então amanhã provavelmente nosso vídeo vai sair com certo atraso.
mas vamos esperar que vai ser interessante. Na quarta-feira, o Banco Central vai divulgar, em relação a abril, ou seja, estamos falando aí de maio, junho, julho, 3 meses de defasagem, o dado a respeito do volume de empréstimos bancários aqui no Brasil. Só para deixar mais ou menos claro, os últimos meses os quais nós temos informação de outubro do ano passado a março desse ano, o indicador vem crescendo mês a mês incessantemente. Olha, em abril, a despeito da alta da Selic já naquele momento, eu pessoalmente não acredito que os empréstimos bancários, tanto para pessoas físicas como para as empresas, tenha caído. Acho que vai crescer em torno de 0,5%, 1%, em função dos dados que nós já observamos a respeito da atividade econômica do mês. Vamos lembrar, setor de serviços crescendo muito e empregabilidade no Brasil também em uma fantástica expansão. Isso significa mais potencial de crédito, apesar de ter muitos institutos falando a respeito da alta da inadimplência. Olha, sobre inadimplência, eu quero dizer o seguinte: ela é feita por vários fatores. Um deles, sim, é um eventual período onde as pessoas deixam de ter condições de pagar suas contas por falta de dinheiro. Mas não é o caso agora, gente. Ela está ocorrendo porque muitas pessoas aqui no Brasil, elas ainda não têm aquela cultura da administração financeira da própria economia. Então, começam a ganhar dinheiro, começam a ganhar seu cartão de crédito, se perdem logo no início das contas e depois vão buscar a recuperação. É uma praxe que também vai revelar um aumento de atividade de consumo, no caso, especialmente nos serviços aqui no país, como também nos bens de consumo não duráveis. E na quinta-feira, gente, a CAGED vai liberar, em relação ao mês de junho, ou seja, logo aqui atrás, o saldo dos empregos no Brasil. A expectativa minha aqui é que mantenha mais ou menos o ritmo que aconteceu, foi surpreendentemente mais positivo do que eu esperava em maio, de alta de 277 mil postos de trabalho. Em junho, normalmente o mês um pouco melhor, deve ficar entre 280 e 300 mil postos de trabalho a mais. Vamos ver se eu não mordo a minha língua, mesmo que as informações por conta da pandemia estejam comprometidas, as informações do passado, é claro, acho que nós temos base sim, pelo passado recente, para projetar uma continuidade no crescimento do emprego no Brasil. E também na quinta-feira vai sair o IGPM, que é a inflação do aluguel, é o Índice Geral de Preços do meio do mês, feito pela Fundação Getúlio Vargas, deve ficar em torno de 0,3%. Por que esse percentual? Primeiro, porque mede metade da inflação de junho e metade da de julho. E nesse contexto nós vamos ter o quê? Na parte de preços ao varejo, sim, vai ter influência da queda do preço dos combustíveis, mas no atacado ainda vai ser uma fase de alta do preço do petróleo no mercado internacional, então deve ficar por 0,30, 0,25%. Abaixo disso, acho que seria uma grande e grata surpresa. E finalizando a quinta-feira, que está bem lotada de informações importantes, vai ser divulgado a primeira prévia do PIB norte-americano do segundo trimestre agora de 2022. Vamos lembrar que o primeiro trimestre contou com uma queda de 1,6%. E o mercado financeiro, os analistas de plantão estão de olho nessa informação. Por quê? Porque se nós tivermos o segundo trimestre de queda do Produto Interno Bruto norte-americano, os Estados Unidos entrarão em recessão técnica. Gente, eu não acredito que vá cair pelos indicadores de consumo que nós estamos observando. Mas mesmo se cair, nós temos que reconhecer uma coisa. Assim como no Brasil, lá nos Estados Unidos, nos States, as informações ainda estão meio de ponta cabeça. Eu peguei uma série histórica um pouco maior do PIB norte-americano, então olha só, no primeiro trimestre de 2020, quando começou a pandemia, houve uma queda de 5%, agravando para 31,4% no segundo trimestre. Ou seja, a economia ela parou, fica em casa.
Lógico que no terceiro trimestre também houve a recuperação disso aí, com uma alta de 33,4%. Seguramente começaram a ocorrer várias compensações que, sim, inflaram o PIB norte-americano, até em função de um novo otimismo naquele momento de retorno da pandemia e juros bastante baixos, como ainda está hoje. E nós chegamos no quarto trimestre de 2021 com uma alta de 6,9%, quase 7%, o que ainda é bem acima dos padrões norte-americanos. Natural que no primeiro trimestre desse ano de 2022, a atividade econômica sofresse uma ressaquinha, mas nada de assustar. E mantendo essa linha de raciocínio, eu acho que a informação do segundo trimestre não deve ser nada espetacular, nem para cima nem para baixo. Vai ser sim um ajuste em relação a essa instabilidade que ocorreu no passado recente. E como eu falo, gente, dados consistentes sobre o crescimento econômico, nós só vamos obter, tanto no geral como setorialmente, falo indústria, comércio e serviços, a partir de 2023. Agora, 2022, sim, nós ainda estamos contaminados pelos efeitos da pandemia na atividade econômica. Então, minha aposta para o PIB norte-americano do segundo trimestre é uma pequena alta, e mesmo se for uma queda mínima, nós não vamos poder dizer que o país está numa real recessão em função dos ajustes necessários na série histórica, em função das instabilidades do passado recente desse indicador. E na sexta-feira, gente, o IBGE aqui vai divulgar a taxa de desemprego, ou como eles falam, desocupação, do Brasil referente ao mês de junho. Se o meu raciocínio estiver correto e a CAGED divulgar um crescimento líquido ao redor de 300 mil postos de trabalho a mais nesse mês de junho, eu vejo que a taxa de desemprego aqui no Brasil ela vai cair dos patamares atuais de 9,8% para alguma coisa em torno de 9,3%, 9,4%. Vamos esperar para ver, acho que vai ser por aí mesmo. Gente, então o Fora de Curva de hoje fica por aqui. São essas as perspectivas da semana, vamos ver se elas se confirmam ou não. Eu agradeço muito a atenção de vocês nesse vídeo, especialmente daqueles que assistiram até o final. Não se esqueçam, se inscrevam aqui no nosso canal, deixem seu like, evidentemente se gostaram do que foi falado, e principalmente compartilhem esse vídeo com a sua rede de contatos. Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Até breve, um forte abraço a cada um de vocês. Tchau!